Fala, turma! Tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do Papo RDS, o seu conteúdo radiofônico e publicitário. Ao meu lado, o grande maestro, mestre Eudes. E Estamos aí, pessoal, mais uma vez. tudo certinho? Mais uma isso aí, vez, rapaz, né? mais uma vez, né? Hoje, até o nosso terceiro episódio dessa quarta temporada só tem nome de peso, hein? Ei, Só rapaz. pessoas de alto Opa. nível. Tudo bem que eu tô gordinho, pô. Vocês já ouviram a voz dele, hein? Vocês ainda não viram quem tá aqui, mas já ouviram a voz. Vocês conhecem essa voz? Dê um tostão da sua voz. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar que é um prazer estar aqui. Olha aí. Ei, grande Nicoline. Quem Hein, rapaz? entrega, rapaz? Velho, não tem O como. cara entrega. Nicoline, Tudo você bem, tá bom? pessoal? Obrigado pelo convite. Cara, Serginho, cara prazer nem estar aqui deixou com de você. apresentar, rapaz. Olha, já entregou o ouro. Coisa boa. Prazer estar com vocês. Bom, Nicoline, receber você aqui no Papo RDS, o Papo RDS que já existe desde a época da pandemia, a gente sempre procurou manter esse conteúdo no ar, trazendo um conteúdo diferenciado para o radiodifusor, o radialista, quem trabalha com comunicação, né, no geral. E eu convidei você porque você tem uma história muito bacana dentro do rádio e também na TV, e a sua experiência eu acho que é de alto nível para a gente poder passar um pouco aí para o pessoal do rádio que acompanha aqui o nosso canal. Sérgio e eu não sei se eu mereço tanto. Obrigado pelo convite, mas me sinto lisonjeado, porque hoje muita gente me conhece da TV e a gente está aí todo dia no ar na TV, ainda no rádio, todo dia também de manhã com uma participação. Mas o rádio é a minha criação, né? Então, e eu acho sempre muito valoroso e vou sempre atender quando for chamado para falar do meio rádio. Até porque, nesses pouco mais de 30 anos que a gente milita no rádio, o rádio mudou muito, está mudando. E é preciso entender essa mudança. E nada melhor do que estar com pessoas como vocês para a gente tentar enxergar os caminhos que o rádio tá indo e os caminhos que a profissão de radialista está levando. Eu sou radialista e jornalista. Enfim, o rádio, para muitos vai acabar, para outros é interminável. E aí? É o quê, né? Vamos discutir. Tem muito essa coisa que vai acabar, outros já dizem que acabou. Eu tenho amigos que falam, cara, mais 5 anos isso aqui acabou, isso não vai existir mais. A gente sabe que o rádio de um tempo para cá veio mudando, né? Tem uma certa decadência no setor, a gente sabe disso, né? Que tem muitas rádios hoje, principalmente nas menores praças no interior, que a gente vê que o cara tá ali tocando, diga assim, com a barriga, né? O cara tá levando aquilo ali, falando, pô, cara, não sei o que eu faço mais para poder manter isso funcionando no ar. Para pagar a conta. Para pagar a conta. Mas isso vem do quê? Isso vem da falta, eu penso, né? De acompanhar a evolução, né? As mudanças que teve e se inovar, né? Se diferenciar dos demais que estão fazendo um rádio meia boca, né? Eu acho que o que está mudando no rádio, e esse caminho é sem volta, é o canal de transmissão. O AM está acabando. Né? Para muitos já acabou, mas ainda tem grandes emissoras no ar, nas grandes capitais, enfim, emissoras com potências elevadas, 50 mil watts, 100 mil watts, mas está acabando. E vai acabar. E não tem jeito de não acabar, você não consegue sintonizar mais, né? E aí a gente pode ser saudosista. Eu conto aqui histórias saborosas de rádio. Eu tenho uma visão do meu saudoso pai. À noite ele ouvia a Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Então ele ouvia a Mundial, tal, ele ia no banheiro, levava o radinho dele, tinha um motorrádio. E o AM do motorrádio pegava tudo à noite. Então ouvia as rádios do Rio, ouvia Bandeirantes de São Paulo. De manhã ouvia o Pulo do Gato em Ondas Médias. No interior de São Paulo você ouvia em Ondas Médias até 6h30, 7 horas da manhã. Aí você jogava em 49 metros em ondas curtas, que essa sim já acabou. Acho que são 6 emissoras só operando em ondas curtas e tropicais no Brasil. Foram centenas. Jogava em 49 metros, som local. Som local. Você ouvia no som local. Isso, acabou esse tipo de transmissão. Só que você ouve o mesmo Pulo do Gato que está no ar até hoje na Rádio Bandeirantes
No celular. No celular. Eu ouço. Né? A gente retransmite aqui no Vale do Paraíba, da onde a gente fala, em 102,9 pela Band Vale FM, que cobre boa parte do Vale do Paraíba. Mas assim, eu tô sem um radinho que funciona pequeno, então eu uso o celular em casa de manhã baixinho e ouço pela internet, tem 20 segundos de delay e tá tudo bem. Né? É o novo radinho. Né? Mas assim, o AM não existe mais. Agora, dá para fazer rádio como se fazia do rádio AM? Aí é discussão. Né? Aí é discussão. Eu acho que tem muita coisa que ainda dá para ser feita e que tem gente para ouvir. Só que você tem que assumir que você está fazendo isso e fazer bem feito. O que, por exemplo? Fazer um rádio popular local. A gente cresceu vendo os novos nomes do rádio popular surgindo no interior, surgindo nas radinhas AM de 1000 watts locais, que toda cidade quase tem uma, ou tinha. Né? Hoje muitas migraram, muitas fecharam, né? E muitas viraram rede. Né? Mas assim, você tinha lá 4, 5 locutores todo dia, um sertanejo das 5 às 7 da manhã, às 8, um outro popular das 8 às 11, tinha um jornal ou de manhã ou na hora do almoço, um locutor à tarde de 2, 3 horas de programa, um outro mais no final da tarde, às vezes tinha esporte ou não, ou um sertanejo à tarde, à noite tinha geralmente as igrejas. Né? Que ocupavam um espaço, ou aquele programa romântico que o mundo imitou Sérgio Boca da Rádio Cidade e assim por diante. Um dos maiores desse segmento. Né? Na noite e tal, aquele programa mais romântico. E todo mundo veio de uma escola criada entre os anos 60 e 70 pelos grupos Mundial e Difusora, Tupi e Globo. Né? Então, assim, que fizeram um AM musical jovem e que foi o embrião das FMs, que se diferenciou desse AM por ter disc-jockeys, e esses AMs ainda tinham técnica e locução, operação separada. É uma evolução, né? É preciso entender essa evolução. E aí o AM ficou ainda com técnica e locução, e ainda tem, assim, muitos locais. Né? Oferece a possibilidade do locutor estar menos preocupado com mesa, com a música que vai tocar, de separar hoje uma faixa num computador, mas eu fui disc jockey na época do vinil, você tinha que segurar o disco aqui, tá falando aqui e mexer na mesa aqui, e tudo bem. No AM, né, a gente chegou a fazer isso, já fazia nos anos 90, mas assim, aquela comunicação mais popular é possível ser feita em FM. Né? Tem que tocar mais música? Tem que tocar mais música, mas dá para conversar um pouco mais? Dá para conversar um pouco mais. Só que o ouvinte hoje quer conteúdo, não quer abobrinha. E aí que tá. E aí, para você formar um locutor que exponha conteúdo, ele não aprende do dia para a noite. Primeiro, ele hoje não tem tantas referências para ouvir. A gente ouvia, na mesma hora, um era o Paulo Lopes, no outro era ele Corrêa, no outro era o Paulo Barbosa, no outro era o Barros de Alencar, no outro... Quantos tinham? Você escolhia. Sertanejo, era o Zé Bétio, era o não sei quem, não sei... Você tinha, na cidade tinha quantos? Hoje sobrou poucos, ou sobraram poucos. E aí, assim, você tem que dar referência para esse povo e fazer esse povo se desenvolver e se comunicar. Porque você simplesmente fala, você ouviu XPTO, ZYZ, estava a hora certa, isso qualquer computador gravado faz. Faz. Né? Então, eu acho que é por aí, tanto no rádio popular... quanto no que se for fazer do rádio. Eu acho que a fórmula ainda funciona. Ela só tem que ser bem feita. O que está difícil é ter boas pessoas e jovens, porque a gente está passando também, como outros que nos ensinaram passaram. E quem que vai assumir esse bastião e levar isso para frente? Eu acho que essa é que é a discussão. A questão da linguagem muda, né, Nicolini? Devido ao passar do tempo, a forma da comunicação, que hoje a geração hoje está completamente diferente da nossa juventude, por exemplo. Sim. Então, é quando você fala justamente ter a questão do conteúdo, que já tem esse problema de não ter mais as referências. Então, onde buscar esse tipo de conteúdo? Que eu acredito, vendo no teu dia a dia, você realmente... É aquela coisa, você deixar de se preocupar um pouquinho do grande locutor e buscar realmente ler matérias, buscar conhecimentos, para você chegar na hora de quando você for se comunicar, você ter o que falar, ter o que conversar com o público para prender a atenção. Eu digo
de acordo com os podcasts, por exemplo, da vida. Existem N podcasts, Sim. mas o que te prende a atenção é Não, e aquele levar que isso pro rádio resolve? Não. Exato. Já partimos do não, né? Senão tá fácil. Ah, o rádio mudou de mídia, foi pro podcast, então pega o podcast e volta pro rádio. Não, não funciona. Olha aí. Mas assim, em cima disso que você tá falando, Eudes, o barítono de plantão, esse não precisa mais. Eu gosto de uma voz mais grave como a sua, como a minha, como a de outros companheiros. Gosto. Isso é gosto pessoal. Mas já não. Mas não precisa. Você tinha que ter um ou dois caras mais graves na tua rádio, velho. Tinha que ter, cara. Senão não era rádio, irmão. Hã? É. Hoje não tem mais isso, velho. Hoje não precisa mais aquele cara. Ok, papapipa, impostado, pá. Isso já não precisa mais, né? Então, assim, e a gente... isso vai acontecendo pela mudança de formatos e de meios. E vou te dar um exemplo de televisão agora. Quando entrou a pandemia, a gente não podia falar com as pessoas. Qual foi a saída? Skype. Até já tinha emissoras que faziam Skype em televisão Sim, aberta, já tinha programas ou conteúdos ou entrevistas. Não era nenhuma novidade. Né? Não era novidade, mas era pouco usual. E aqui eu vou te falar pela Band Vale, do qual eu já dirigia o jornalismo em 2020, quando entrou a pandemia, nos meus jornais não entrava no Skype. Por linha editorial. Não, mano, isso aí, qualidade horrível. Ponto. Eu falava isso, ninguém contou pra mim. Né? O smartphone é 2014, se eu não estou enganado. 13, 14, popularizou em 15, 16, com 3G e com tráfego de vídeo. Em 5 anos, você faz ligação de vídeo pelo WhatsApp, dá umas travadas, você assiste coisa de vídeo, dá umas travadas, e tá tudo bem. Uhum. A gente viu, por necessidade, que você colocar aquele conteúdo que não tem lá tanta qualidade por conta do... Você não pode exigir do seu entrevistado, porque ele tem um celular bacana. Às vezes tem um celularzinho mais humilde, que não tem uma definição tão boa de imagem, mas ele passa a mensagem. A mensagem é o mais importante, concordo. Mas a televisão sempre primou pela qualidade. E aí, você está acostumado a ver vídeo que trava um pouquinho, por que você não pode ver vídeo que trava um pouquinho na sua televisão? Ninguém se assusta hoje com o link que cai, o vídeo que cai, o entrevistado que cai e volta. Isso acontece em todos os canais. Normal, né? Normal. Isso era... Nossa, caía um link, a gente dava pulo, brigava, ia pra engenharia, pô, não sei o quê, parará. Porque até então, todo link era de micro-ondas ou de satélite. O micro-ondas acabou, porque era SD. Com o advento da alta definição, virou tudo satélite. Estabilidade, muito da estável, banda, né? sim. Hoje você tem Star One, custa 300 cruzeiros por mês, você transmite via satélite, né? Então, assim, você tem hoje opções, né? Ainda em 2018, ainda era caro, mas aí começou a transmissão por Skype e veio o advento das mochilas de transmissão por celular. E aí mudou tudo. Aí sumiram os caminhões de link. Você não vê mais. O nosso não existe mais, né? Eu acho que da Globo aqui também não existe mais. É tudo mochila de transmissão. O repórter, que é vídeo repórter, vai sozinho com uma mochila nas costas, um celular e transmite ao vivo, de onde quer que seja. Né? Com muito mais possibilidade de sinal do que se tinha na época do micro-ondas, 2010, 2012, que você tinha que ter visada para, no nosso caso, Pico do Diamante em Campos do Jordão, que era onde estava a torre que rebatia o sinal para mandar para a central. Você não tem uma vista, tem uma Não tinha sombra visado já. no braço, fazia refletido, umas loucuras. Né? Então, assim, olha como mudou. E o rádio é a mesma coisa. Né? Eu acho que a gente tem que entender que o rádio é a mesma coisa. Mudou um monte de coisa. Então, assim, dá para enlatar boa parte da rádio? Dá. Desde que bem enlatada. Desde que bem enlatada. Né? Dá para deixar lá no Auto DJ, como chamam aí os aplicadores de rádio online e tal, todos eles têm, que você programa lá e você pode programar 24 horas sem repetir uma música. Dá, não é caro, é acessível. Mas é frio. Pode passar o fim de semana, alguns horários, mas assim, tem que ter vida, tem que ter alma. E a vida quem dá? O ser humano. A pessoa que está atrás disso aqui. Pode ser gravado? Pode. Pode. Porque a tecnologia permite hoje
que o leigo não saiba se está gravado ou se está ao vivo. Você grava com a hora certa, com tudo. Tudo. Meu, a pessoa, principalmente a pessoa mais velha, acima dos 40 anos, não difere. Talvez o mais jovem possa diferir. Né? Então, assim... E tem que ter também, conhecer um pouco também, porque senão você acaba não identificando. E as referências. As referências, Né? exato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é aí que está a discussão. E para mim, uma outra grande discussão, além do que fazer nas rádios, né? E a gente vê aí canais... ou vira rede, ou toca música, tem redes bacanas, tem redes que nem não são tão bacanas. É como atrair o público hoje com menos de 30 anos para ouvir rádio. Né? Acho que isso é a maior dificuldade do É o maior rádio. desafio. É. É o maior desafio. Né? E toda vez que eu falo de rádio com pessoas como vocês, que são especialistas, e que têm vivência, eu entro nesse assunto. Na universidade, quando eu vou lá chamado para participar de eventos, é um assunto que vem à baila. O que a gente vai fazer para o cara novo escutar rádio? E ele pode escutar pelo celular, tá? Tá tudo Sim, bem, claro. mas você tem que apresentar a rádio pro cara, porque o cara não conhece a rádio, porque ele não nasceu ouvindo rádio. O único canal que a gente tinha de áudio era rádio. Ele já nasceu assistindo YouTube e podcast, ouvindo podcast. A música dele no Spotify. agregador de podcast, no Deezer, no Spotify. Ele já cresceu assim com 8, 10 anos, e hoje ele tem 18, 20. Tem deles que nunca ouviram rádio na vida. Parece um absurdo, parece uma heresia. Mas tem. Mas ouviu, por acaso, com o pai escutando no carro. Já entrevistei candidato a estagiário. Você escuta a rádio? Não. O que você escuta? Podcast, Spotify. Mas você nunca ouviu, e eu falo marcas em São José, por exemplo, como Estéreo Vale FM, que tem 45 anos. Eu falo Band Vale FM, que tem 25 anos, né? Tá? Ah, não, essa aí eu já ouvi, que meu pai escuta no carro quando a gente viaja. É assim a resposta. E muitas vezes ele tá ali com o fone de ouvido, não tá nem prestando atenção, né? O pai tá atento, ele tá em outro mundo. Né? Então, assim, já ouviu assim, mas você ouve? Não ouço. E fala isso numa boa pra você. Né? Você toma café? Ah, não tomo. Ah, beleza. Né? Mesma coisa. E aí? Como apresentar o rádio para essa turma? Então, assim, aí a gente volta. Para mim, é um círculo que a gente vai voltar no conteúdo. Que a gente precisa ter um conteúdo que atinja esse povo. Essa é uma coisa. E a gente precisa ter canais paralelos de marketing no rádio, e o rádio abandonou o marketing para chegar nas pessoas. Eu acho que é um pouco por aí. Esse marketing, eu acho que talvez seja um ponto muito crucial, viu? De realmente terem deixado abandonado isso aí e não trabalhar isso forte para poder alcançar as pessoas e outras. Às vezes o canal, cara, de acesso a elas. Achar que você fazer simplesmente um trabalho de rua, ele será suficiente. Você tem que trabalhar, tem que buscar essas pessoas onde elas estão. Se elas estão nas redes sociais, buscar forte lá elas. Fazer um trabalho de marketing decente, uma coisa muito bem feita, para a estrutura da rádio, no seu canal lá do YouTube, Instagram, sei lá qual for a sua rede de preferência, mas, trabalhar forte para poder alcançar essas pessoas, as pessoas saberem que essa rádio existe. Sim. Porque, realmente, fazer como era o processo de sempre, né? Trabalhar em rua, fazer aquelas... As ações de rua, que funcionam. Sim. Mas, cara, se não olhar para a rede social com carinho, e trabalharem forte ela, você vai ficar esquecido. Por quê? Porque você tem que chegar a marca até a pessoa. Exato. Antes, a pessoa só girava o dial. Então, ela poderia ouvir mais ou menos a sua rádio, mas ela sabia que a sua rádio existia. Exato. Ah, eu não gosto da rádio X, eu só ouço a Y, mas eu sei que a X é a frequência existe, né? 840 AM ou 102.5 FM. Beleza. Eu sabia, o cara sabia que ela existia. Hoje, a molecada não sabe mais que existe. Então, assim, tem duas questões. Primeiro, o que produzir. O Knob já deixou de existir, até no carro. Já não existe mais o Knob para você estar girando. Aperta o botãozinho. Já era. Daí você tira. Não tocando. Então, não. Hoje o carro, velho, você entra e liga o aplicativo no carro. Já era, filho.
Bluetoothou, um abraço. Já era. E dependendo, você tem ali, você escolhe. X, tal. Então, a Band News, a RB, você tem no carro. Você aplica. Band News, lá, pum, eu ouço a Band News aqui em Taubaté, que é uma rádio de São Paulo. Uma rádio de notícia, eu gosto, serve no momento que eu quero ouvir notícia também. E para muita gente. Você falando dessa questão do público mais jovem, nós temos um caser hoje de sucesso no rádio, que é a Dumont. Acredito que você conheça. Ela é de Jundiaí, Sim. com uma presença muito forte dentro da capital paulista. E a Dumont é uma rádio que tem feito a lição de casa muito bem feita. Eu já tive várias oportunidades de, quando está viajando, gosto de ouvir ela. É uma rádio toda voltada para o público jovem, mas com conteúdo falando a linguagem do jovem. Eles têm um programa, por exemplo, de manhã. Eu já citei isso daqui em outros episódios, com outros amigos. E um programa muito bacana. Pega ali no início da manhã, em torno de 6 até 8 da manhã, e é um programa com participações para a pessoa que está indo para o trabalho, mas eu algumas vezes ouvindo me surpreendeu muito a quantidade de jovens participando desse programa. Por quê? Porque o programa fala totalmente a linguagem do jovem. Eu, em alguns momentos ouvindo, falei, pô, esse conteúdo não se identifica muito comigo, olhando para a minha idade, né? Eu tenho 40 a mais. Mas, cara, quando você vê o tanto de jovem participando e até crianças participando, você é testemunha disso, que nós estávamos indo para São Paulo, estávamos ouvindo, eu fiquei impressionado. Falei, cara, olha que coisa diferente que estão fazendo. Então, está alcançando esse mesmo público que está tanto no Spotify, que está no YouTube, no Instagram, que está fazendo suas dancinhas no TikTok, estão lá ouvindo. Eu achei uma ideia muito bacana. Eu falei, cara, olha que negócio inovador, o cara fazendo rádio, mas fazendo um conteúdo com a linguagem desse público. A Dumont é um dos prefixos mais tradicionais da Grande São Paulo, né? Ela existe há muito tempo, ela entra em São Paulo há muito tempo, né? É uma rádio Jundiaí, fortíssima. E eu ouvi muito pouco, Serginho, vou ser sincero para você, mas e aí falo assim para você, como você viu, outras pessoas já viram. Por que ninguém mais levou isso? É aí que a gente tem que discutir. Cabe várias, né? Então, assim, é uma discussão muito grande. Hoje, o que é playlist para você tocar numa rádio dessa? Você vai tocar o quê enquanto você para de falar? Né? Você fala de crianças, uma rádio que eu gosto de piscar de manhã, às vezes quando eu tô caminhando, ou tô... depende do astral, né? Pra mim, rádio é muito astral. Tem dia que eu escuto notícia o dia inteiro, tem dia que eu escuto uns caipiros o dia inteiro, tem dia que eu escuto rock o dia inteiro. E o dia que eu tô no rock, eu gosto da Kiss de manhã. E aí, assim, você vê, às vezes, a Kiss ou 89. Na 89, você vê criança pedindo música, tá botando programa que pede música até às 7 da manhã, os caras mandam o zap e tal. Você vê que é filho da pessoa que já ouvia a 89 e tal. Então, é uma rádio nichada, né? E que é ir do pai para filho, porque o pai vai levar a criança para a escola às 6h30 da manhã e vai escutando rock and roll, e o filho vai escutando e pega gosto. E toca aquela do Kiss, toca aquela do Rolling Stones, toca aquela tal, e beleza, né? Essa é uma coisa. A rádio jovem que a gente aprendeu a ouvir e entender como rádio jovem, eu não sei se ela existe mais. Eu acredito que não. Né? Aquilo que a gente convencionou a chamar de rádio jovem, né? O que foi a Jovem Pan, o que foi a Rádio Cidade. Sim. Né? Esse tipo de rádio eu não sei se existe mais. Essas rádios se tornaram um adulto contemporâneo mesclado com o que tem de novidade aí, que dá para tocar, que atende um gosto, inclusive nosso, da nossa idade. Então você pega um povo aí de 25, 30, 35, 40, tenta pegar, sem perder esse público de 40 que ainda ouve mais rádio, que eu acho que é a última geração do rádio, que tem hoje 35 mais, que é o povo que nasceu até 1990, ou seja, que ainda ouviu no final do século XX, virada do XXI, teve a infância do rádio. Eu acho que foi a última fase porque a partir daí começam a entrar as opções da internet e a rádio perde o espaço, a referência de espaço, e você ouve a rádio do Amazonas aqui em som local no celular há 20 anos, né? Então, de 20 anos para cá, então as pessoas que já têm quase 30 já nasceram com essa possibilidade.
Antes disso não tinha, era o rádio que você escutava e que pegava na região, né? Então, esse povo, ainda da última geração de rádio, está tentando ser levado. Mas esse povo que nasceu no século XXI, esse povo que tem hoje 25 menos, esse povo já nasceu e entendeu conteúdo de áudio em 2008, 2010, com YouTube, com rádio online, né? Com possibilidade nichada, né? E então eu acho que assim, o que fazer, eu não sei. Essa rádio jovem que a gente convencionou chamar não existe mais. Uma coisa que a gente já falou aqui, a gente volta no começo da roda, a questão de conteúdo, e você tem que ver para quem você quer falar. Aquela coisa de falar para todo mundo que eu aprendi nos anos 90, Já não funciona mais. essa não funciona mais. Ah, minha rádio toca tudo. Mano, você não toca para ninguém. Mas aí agora eu volto naquele ponto que você falou, logo no início da nossa conversa. Da pessoa estar ao vivo. E é um ponto, quando o Sérgio falou aqui da Dumont, que é uma coisa que aí muda, não está enlatado. Sim. Ele está tendo aquela comunicação direta, mesmo por WhatsApp, mas é uma Sim. comunicação direta com a audiência. Sim. Então, isso, querendo ou não, por mais que essa geração hoje tá acostumado com a internet, em fazer suas lives, suas transmissões, mas o rádio traz essa magia. Então, se o radialista, ele traz o pessoal para, tipo, no ao vivo, ele mandou aquela mensagem dele agora. A gente teve uma experiência disso agora há pouco. Um ouvinte mandou uma mensagem e 1 hora depois estava a mensagem dele entrando no ar. Uhum. O cara falou, poxa, cara, que legal. Vocês estão aí. Então, às vezes, essa questão, a gente sabe que as condições financeiras hoje Sim. atacam de tudo que é forma. Sim. Então, um enlatado dá a possibilidade de você deixar a tua programação sem estar com aquele vazio e você não tem aquele custo de ter aquela pessoa presencial. Sim. Mas para um crescimento, o presencial ele é necessário, cara. Eu não tenho dúvida. Mas dá pra você. Você não precisa ter mais gente 24 horas por dia na rádio. Aquele Sim. cara que fazia das 10 da noite às 2 da manhã, esse turno não tem mais. Esse não tem mais. Por que as rádios de rede tomaram conta das emissoras pequenas do interior? Porque você tem que ter 2 locutores. Um de manhã e um à tarde. Geralmente. A Nativa é assim. Vou falar para uma emissora nossa de rede. A Band FM também é assim, a Rede Band FM. Que a gente não tá na região, né? Então, assim, você tem que ter um locutor de 4 horas de manhã, um de 4 horas à tarde. Você mantém a identidade com a região, você fala com o seu ouvinte diretamente, e o restante fala-se pela rede, fala-se Brasil. Não sou o mais fã, tá? Mas é uma alternativa, que a gente não pode negar. É muito difícil hoje você manter 5 locutores. É muito difícil. Tá? Para fazer uma programação básica, tá? Das 6 da manhã às 10 da noite. 5 locutores, 4 titulares e um folguista. E difícil em todos os aspectos, né? Porque hoje o bom profissional... Até a mão de obra, né? O bom profissional hoje já está seguro na empresa onde ele está. custa caro. E custa caro. Não é barato. Para você trocar, custa caro. Para você tirar, custa caro. Então, assim... mas faz a diferença. Faz a diferença. A gente tem a Band Vale ao vivo de manhã até as 8h30 da noite, até as 7h30, 7h20 entra o Jornal da Band. A gente tem ela ao vivo durante o dia. A Estéreo Vale está ao vivo durante o dia, de cedo à noite. Mas assim, eu prefiro que a rádio tenha, de repente, 2 comunicadores fazendo um baita de um programa das 6 às 10 da manhã. Do que ter 4... E aí você enlata das 10 às 5 da tarde e bota outro das 5. Porque qual que é o horário que mais se ouve rádio? Eu tenho que pensar, é de manhã? É de manhã. Ainda é de manhã. Até os anos 50 era noite, né? Então, agora é de manhã. Né? É o horário que mais... Então, se for de manhã, tinha um programa ao vivo e tal. Final da tarde, é onde o povo está em deslocamento, porque o rádio ainda é o grande companheiro do carro. Então, você tem que atender esse público do carro.
De manhã é a hora que o cara levanta e liga um rádio para fazer as coisas no banheiro, fazer o café, preparar Se informar, as coisas, saber o que. pegar a roupa, separar, tomar banho e tal. E o radião tá ligado, né? Ou na casa inteira, ou ele leva o celular ou para lá e para cá, né? E você pode fazer um programa para esse público. Legal. Eu vejo assim, uma rádio que funciona e eles se orgulham de ser a única rádio pop do Brasil em primeiro lugar na audiência. É a Educadora de Campinas. O Gustavo Pinheiro toca muito bem há muito tempo. Eles têm acho que 7 ou 8 locutores no dia. 3 de manhã, 3 à tarde. É isso, é comunicação. Custo dela, faturamento dela. Opa, não alcancei. Ela tem uma marca. Você começar com um custo aqui, mano, você chegar ao faturamento lá, haja fôlego, né? Você tirar esse gap. Então, assim, mas funciona. A educadora tá lá mostrando que é possível ser pop, né? E com comunicação, porque é uma linguagem totalmente diferente do que era o rádio jovem lá nos anos 90. 90, sem dúvida. Comunicação. Então Muitos evoluir. programas como talk show, enfim, isso. isso daí. É isso, é comentando, é entrevistado, é não sei o quê, é discussão entre eles, e vai, e que música que vai, e a informação pop que hoje você tem acesso, coisa que a gente não tinha. Tinha locutor, não tinha informação. Agora você tem informação, não tem quem comunica aquilo. Né? Como você vê que o mundo dá voltas, né? Então você tem informação do cantor que você quiser, onde ele tá, o que ele tá fazendo, se ele foi no banheiro, se ele bateu a cabeça, se ele escorregou na piscina. Né? Isso é verdade. Então, assim, e aí você produz, né? Faz uma produção e bota uns caras na linha de frente para entregar isso aí, vai dar certo. Isso custa. Né? Tem que ter investimento para isso. E aí, assim, nós estamos falando de uma emissora de fôlego, uma emissora que tem quase 50 anos, que tem uma marca, um prefixo, numa cidade de 1.200.000 habitantes. Legal. Né? Um mercado concorrido. Mas você sair hoje para fazer um produto desse... Difícil. Você veio do rádio AM. AM. Nós conversamos até agora de rádio, mas eu queria que você fizesse um pequeno resumo da sua história, até você chegar na TV. Você é do interior, né? Sim, eu sou de São Manuel, Centro-Oeste Paulista, terra de Tunico Tinoco. Tunico né? Tinoco. Então, aquele Centro-Oeste, ele é um celeiro de música raiz, né? Desde Serrinha, em Botucatu, a gente tem o Carreirinho, em Pardinho, a gente tem Sulino e Marroeiro de Jaú, a gente tem Leôncio e Leonel de Bariri, a gente tem uma galera, né? Pedro Bento Zé da Estrada, ali pra Tânia, tem o museu deles lá, né? Tem o Museu Tunico Tinoco de São Manuel, Botucatu, né? E eu falo sempre, quando falo desse meu início de carreira, com orgulho de que eu tive o prazer de operar um programa com o Tinoco participando. E num sábado de manhã eu fazia o horário das 8 ao meio-dia, tinha 14 anos de idade, e das 8 às 10 eu fazia técnica, e das 10 ao meio-dia técnica e locução junto com outro locutor, que era um programa de sorteios, aquela coisa de sábado de manhã, né, do rádio. E eu chego 10 para as 8 da manhã na rádio, porque tinha um cara que fazia o sertanejo das 5 às 8 sozinho. Eu chegava, não tinha nada gravado, né? Era tudo ao vivo. Aí eu cheguei e tal, aí chega o compadre Piraci com o Tinoco. Claudinho, esse aqui é o Tinoco. Só lenda, né? Prazer e tal. Ele morreu um ano depois, acho que foi em 93 que ele morreu, acho que foi em 92. Né? Então, assim, eu vi João Mineiro Marciano chegar para levar disco, e um monte de cantor levando disco para lançar. Os cantores faziam via sacra nas rádios. Eu comecei como operador, como todo mundo antigamente começava. Eu fui ser office boy na rádio. Não tinha 13 anos, né? Tinha 12 para 13 anos. Na segunda semana eu já estava operando a velha Lesson de botão de fogão, com 2 tocadiscos, panelão e umas Top Master de São Carlos de cartucho, que mais parava do que funcionava. E vambora. E régua de pet e tal. Então eu peguei ainda esse final desse rádio romântico, que era o rádio dos anos 70 e 80. Né? Trabalhei nele no começo dos anos 90. E fiquei lá 5 anos. E lá eu fiz o meu pós-doc do que era o rádio até então. Né? Então eu fiquei 5 anos e fiz de tudo na rádio. Né? Já
Eu entrei na rádio em janeiro, em agosto comecei a fazer locução, tinha 13 anos, com 14 eu já tinha um programa diário, e vambora. Fiz programa de música antiga, de flashback, fiz programa para dono de casa, falei muito horóscopo, vendi muito peixe, fiz muito testemunhal de oferta de supermercado e passei por esse AM de mandar abraço, de receber brinde, prêmio, almoço, churrasco e tudo na rádio, né? Fiquei até vir para Taubaté. Fiquei em São Manuel entre 90 e 95. Vim para Taubaté em 95 fazer faculdade. Sou jornalista formado na Unital. E aqui em Taubaté eu cheguei. Na minha sala tem um grande companheiro nosso que está na Mix em São Paulo, o Herman Stipp, que na época era da 99 FM aqui. E ele ia com as camisas da 99. Eu colei nele na primeira semana. Falei, cara, você é de rádio? Sou, tal. Também sou. Preciso trabalhar, tal. Pô, aí ele me explicou como é que era o dial daqui. E eu falei, como é que eu faço pra chegar lá? Ele, não, pá, vou ver lá pra gente. A gente tem a culturinha, essa que vem da AM, tinha a cultura AM da Rede Difusora aqui. De repente, uma boa pra você começar aqui e tal, vou ver se tem uma vaga pra você e tal. A cacique fica lá no Cristo, você pega o ônibus, Alto Cristo. Vou eu. Não tinha carro, não tinha nada, um moleque. No mês que eu cheguei aqui, eu completei 18 anos, fui lá, pedi emprego, fiz um teste. A rádio tinha sido arrendada na época pelo Antônio Roberto Paulic. Que era ligado à Associação Clube Jovem, e tinha 93 FM, Itaipu, e a Cacique AM. E a 93, numa fase muito boa de rádio jovem, e eu fui pedir emprego na AM, se tinha emprego. Fiz um teste, porque tinha, não lembro se era o Pedro Paulo que tinha saído, alguém das antigas, saudoso Pedro Paulo, que conheci depois. Eu tinha o horário da tarde, dá umas 3 da tarde, fazia faculdade à noite, fiz um teste. Pio de Almeida, saudoso Pio de Almeida, falou assim, garoto, você vai começar segunda-feira. Nós vamos ver aí uns 3 meses, é que você vai, se der a gente te registra. Bom, em agosto eu fui registrado. E eu fiquei na rádio 2 anos, né? E aí, logo no segundo semestre, pintou uma chance na equipe de esportes, fui fazer esportes com o Lelis Martins, que está aí, uma lenda da equipe independente, fui plantão, depois fui narrador. E fiquei 2 anos na Cacique. Em 97 pintou a televisão. Eu estava no 3º ano da faculdade, veio dirigir aqui no final de 96 o Grupo Bandeirantes, Rodrigo Neves. Rodrigo Neves foi presidente da ESP, foi diretor de televisão do Grupo Bandeirantes em São Paulo, foi diretor de várias emissoras, a última em Campinas, hoje já no merecido descanso. E o Rodrigo é de São Manuel. E os pais do Rodrigo eram os diretores da rádio que eu comecei em São Manuel. Ah, interessante. E aí, eu vou para São Manuel no Natal de 96, vou na rádio visitar os amigos. A mãe do Rodrigo, que fazia programa, falou assim, participando por lá, ela me chamou para dar um bom dia, estava no horário do almoço. Aí, a hora que ela saiu do ar, ela falou assim, Cláudio, o Rodrigo tá aí lá em casa, ele queria falar com você, você não passa lá à tarde? Passo. E eu não sabia que o Rodrigo tinha vindo pro Vale, tinha vindo fazia 1 ou 2 meses, que ele estava em São Paulo, na Bandeirantes em São Paulo. Aí eu fui lá, conversei com o Rodrigo, falei, você tá em Taubaté, eu fui para lá. Moro em São José, as rádios de São José, teve ela em Taubaté e tal. E ficamos 1 hora e meia conversando. E aí, não, se eu precisar de você, posso contar? Eu falei, claro, né? E eu quero precisar de você, me ajuda, né? Entrar nessa. E deu certo de eu entrar como estagiário da TV. Eu fui o primeiro estagiário da TV Band. A TV Band, o prédio, a sede da Band aqui em Taubaté foi inaugurada em outubro de 96. Isso era janeiro de 97. Então, ainda tinha uma parte que não estava pronta, tal, estúdio chroma key, jornal gravado, uma loucura. Uma outra televisão. E eu peguei essa época, máquina de escrever, o aparelho de fax era a coisa mais moderna que tinha na redação, que eu fui aprender a mexer lá, com a Andréa Martins, que era editora e apresentadora, e me ensinou a mexer no aparelho de fax, eu não sabia. Máquina de escrever, eu sabia. Né? Então, e assim foi, que batia comprovando de horário em São Manuel, na máquina de escrever carbonada, né? Fazia comprovando de horário. Aí, eu fui pra televisão, conciliei o rádio mais uns 5, 6 meses, fazia... Aí, nessa época, eu estava fazendo programa de manhã na Cacique, então, fazia a programação da AM, porque à tarde tinha Bene Freitas, Sertanejão, aquele pacote de discos, fazia a programação da AM, fazia locução de manhã, almoçava, ia pra TV à tarde e ia pra faculdade à noite.
Aí a TV me chamou para ser contratado. Uns 4, 5 meses depois, eu tive que largar a rádio para fazer 8 horas na TV. E aí fiquei só no esporte até 2004, né? No rádio e fazia TV. E aí fui ser produtor, depois fui ser repórter e aí segui minha carreira na TV, saí 2 vezes. Em 2003 eu tive na Globo em Mogi das Cruzes, TV Diário, como repórter. Entre 14 e 16 eu coordenei o projeto Rádio Estrada da CCR-FM, que foi encerrado há poucos meses, infelizmente, um projeto muito bacana. E nesse meio tempo eu tive na Band, cheguei primeiro como coordenador das rádios, depois como editor-chefe da TV, depois como editor-chefe de rádio e TV, saí, voltei para ser editor executivo com o João Marcos. O João Marcos 3 meses depois foi embora e eu fiquei, e já são 8 anos que eu voltei, e hoje já apresento um programa à tarde na TV, o Vale Urgente, quase 3 anos, em setembro vai fazer 3 anos, mas já apresentei o Band Cidade primeira edição, Band Cidade segunda edição, fui repórter 8 anos, né? Então a gente construiu aí as várias etapas, e conhece as várias etapas do projeto. Isso ajuda muito hoje na hora de tomar decisão, cobrar e assim. Monstro, sabe? Não, Nada. Mas é muito bom ter você aqui, velho. Nada. A gente só já amassou muito barro, né, cara? Então, a gente já sabe aonde atola o pé. E isso é uma grande vantagem. Você não precisa saber, às vezes, onde está mais firme. Mas ali atola. Só de não ir por ali já é uma grande vantagem. Já é uma grande vantagem. Nicolini, nós estamos já se aproximando do final do nosso papo. A gente sabe que falar de rádio, se a gente não tomar cuidado, a gente vai embora. Nem almoça. Nem almoça, porque a gente gosta. Qual é a mensagem que você deixa hoje para o amigo radiodifusor? Tá? Eu não vou nem falar para quem está começando no rádio, mas para o radiodifusor, no geral. Ajude a não deixar o rádio morrer. Como? Fazendo rádio. Em que canal? É o menor dos problemas. Transmita também pela imagem, tem que ter, né? Tem que transmitir. O rádio foi para a imagem. O grande segredo do rádio era a cara do locutor. Hoje, o cara do locutor está em todo lugar. Mas o rádio eu entendo como o conteúdo de áudio hoje, né? Então, procure comunicar, levar o conteúdo sempre da melhor forma. É popular? Faça um conteúdo popular bacana. Não dá para fazer as 24 horas por dia? Foque num período, enlate o resto, tá? Mas faça. Tenha, valorize. Se não dá para valorizar 5, tenha 3 e valorize 3. É melhor ter 3 bons locutores do que ter 6 ruins locutores, né? Então, valorize, mantenha. Infelizmente, a gente vê a desvalorização até pela falta de formação, que a gente falou, de falta de referência. Então, tudo bem, não precisa ter mais o marido. Não, o cara também não tem vozeirão, também vou pagar pouco, também não vou pagar. Se você quiser, você fala aí, né? Não é assim, né? É difícil. E outra, pensem em projetos para o rádio. O rádio não vende mais só xizinho de propaganda break de 30 segundos. Aliás, cada vez menos se vende isso. Se vende projetos, se vende ideias. Eu tenho um projeto sertanejo de manhã. Então vamos vender o projeto sertanejo de manhã. Eu tenho um projeto de um programa com 2 locutores e sorteios à tarde. Vamos vender esse projeto de coisa. E não, compra minha rádio das 0 a 0, 12 vezes. 3 de manhã, 3 da tarde, 3 da noite, 3 de madrugada. Isso não vende mais. Se depender disso, não vai ter fôlego, né? Então pense em projetos. Projete a emissora, veja para quem se quer falar e faça o melhor para aquele público. Quer nichar? Eu acho que tem que nichar. Tem que nichar, não tem jeito. Então, assim, até nas pequenas praças? Sim. E aí na pequena praça é o seguinte, é popular, é adulto, aí você diminui o filtro, né? Não dá pra fazer uma rádio rock numa cidade de 15 mil habitantes, não vai dar certo. Não tem. Aí não fecha a conta, né? Só se fosse cidade do rock, né? Só se fosse cidade do rock, dentro da cidade do rock, no Rock in Rio, dá, né? Mas assim, aí é popular o adulto, ok. Vai ter jornal, não vai ter jornal, ok, né? Vai ter um jornal mais aprofundado ou mais popular, ok.
foque, veja para quem você quer falar e faça o melhor. Ô, Nicolini, é ter o olhar mais comercial do que o olhar apaixonado pro rádio. Seria Não isso? dá mais para ser só apaixonado, Eudes. Eudes, apaixonado, meu coração tá cortado. Os 840 da Bandeirantes vai desligar, velho. Eu tenho 47 anos, eu ouço 840 desde quando me conheço por Pô, gente. gente. Isso é sentimental. Isso mexe comigo. É porque eu digo assim, até... Arrepia de falar. E quando eu falo a questão de paixão, também, desculpa, tinha para estar terminando, mas é porque que acontece? É a paixão do cidadão ali, que eu gosto da rádio dessa forma, eu gosto assim, e daquele jeito, e comercialmente ele não vai para lugar nenhum. Ele faz o rádio só para ele. Não fecha a Entende? conta. Não fecha a Eudes. conta. Aí não há paixão que resista. Não- A paixão com os boletos vencidos, ela se afoga Aí em não dívidas. há paixão que resista. Não tem jeito, não dá mais. A não ser que você ganhe na loteria e você fala assim, ó, vou gastar... Tem paixão por isso aqui, vou fazer. 200 mil por ano por isso aqui. Eu ganhei 50 milhões. O resto da minha Eu vida não tenho o que gastando fazer 200 com o dinheiro, mil por ano. Entendeu? Eu gasto 20 mil por mês aqui pra manter a rádio no ar do jeito que eu queria. Beleza, mas e contrato uns caras que eu gosto e, sei lá, pago um cachê pra cada um. Ok, mas não é assim no mundo comercial. Então, quem não profissionalizar, tá à margem. Esse é o... A paixão a gente tem pela comunicação, pelo veículo, pelo rádio. Agora, tem que ser profissional. Né? Eu, qualquer hora, vou fazer um programa de música antiga de novo. Eu tenho esse nome, não vou falar para você, é capaz de levar o nome para ele. Serginho é fogo. Não, mas que eu não tenho registrado, mas eu acho sensacional, tô brincando. Meu primeiro programa de rádio foi um programa de música do passado, orientado pelo meu pai, que já não está mais com a gente, e era aos domingos, meio-dia. Chamava-se A Saudade Faz o Show, a música da sua vida. Né? Então era da meio-dia 1, foi da meia-dia 1h30, tal, era entre os dois sertanejos do domingo, que vinha um sertanejo das 9 ao meio-dia, das 8 ao meio-dia, e o outro da 1h30 até as 3h30, quando a gente, em São Manuel, a rádio era CVA, Cadeia Verde e Amarela, então 3h30 entrava em cadeia com Fiore Giliotti transmitindo direto do Morumbi, ou do Palestra Itália, ou da Vila Belmiro, os jogos do campeonato. E eu, por 4 anos e meio, fiz o horário do domingo à tarde por conta desse programa. Então eu entrava, almoçava 11h30 da manhã, minha mãe tinha que aprontar o almoço. Chegava na rádio meio-dia, fazia até 1h30, fazia técnica para o sertanejo, colocava a rádio em satélite, ficava acompanhando até às 6 da tarde. Quando chegava um operador para fazer das 6 às 10, a rádio fechava às 10 da noite. E aí, domingo à noite, tinha ainda alguma coisa musical, e pastores, e igreja. Né? Então, assim, isso eu ainda quero voltar a fazer. Isso é minha paixão. Ok, né? Quem sabe o Serginho dá uma chance numa das emissoras dele pra gravar, né? Porque ao vivo não dá mais, né? Mas dá pra fazer bonitinho. Mas assim, vamos fazer rádio? Pô, então a gente precisa nichar, focar, produzir, ter produto pra vender, ir pra rua, saber, fazer com marketing. estratégia. Não tem jeito. Senão não tem jeito. Senão, realmente o rádio acaba. Só paixão, e esse é um problema. Porque a gente tem um povo que cuida de rádio, que é dono de rádio, que é gerente de rádio, que tá acima, 60 a mais, só apaixonado hoje em dia. E tá morrendo. É por isso que eu falei O canal tá morrendo. Quantas rádios estão fechadas aqui em Taubaté? Um monte. Em São José, tem rádio fechada. E no Brasil afora? E no Brasil? Nossa, são muitas. Então, assim, porque sua paixão não mantém a rádio no ar, não mantém de pé, mestre. Então, não adianta. E aí... ou você coloca pessoas certas com sabedoria, com estudo, ou que procurem estudo para tocar um negócio, ou senão você não vai ganhar dinheiro. Você vai perder dinheiro, na verdade. E aí ninguém trabalha para não ganhar dinheiro. É natural do capitalismo. Precisamos pagar as contas. Sim. Valeu? Irmão, muito bom papo. Que prazer. Obrigado. Se deixar, a gente vai umas 2 horas. gente vai. Valeu demais. Agradeço. Deixa aí suas redes sociais, o pessoal te acompanhar. Você tá no rádio também, de manhã, né? Eu participo do Primeira Hora Regional na Band Vale FM, 102,9. Band Vale FM você ouve em qualquer aplicativo. Band Vale FM
tá no portal bandvale.com, dá para ouvir lá. Ao vivo, eu faço uma participação entre 8 e 9 da manhã no jornal, o Bate-Papo Esportivo com o Antônio Carmo, ano 20, né? Então, em abril do ano que vem, a gente faz 20 anos de Bate-Papo Esportivo. É uma marca que a gente criou aqui na região, que é bem bacana, tem um retorno muito bom ainda, muito bacana, tem fôlego. E eu hoje apresento na TV o Vale Urgente das 4 às 5 da tarde, na TV Band Vale, ao vivo também pelo portal bandvale.com, pelo canal do YouTube. A rádio também está no canal do YouTube da rádio Band Vale FM, de manhã, dá para ver. Hoje a gente faz em áudio e vídeo, bate-papo esportivo, uma coisa, Muito bom. né? A gente brincou outro dia, a gente fazia por telefone, né? Aí depois no estúdio, aí agora em casa, os dois de áudio e vídeo, né? Viva a tecnologia. Exato. Mas o bate-papo é o mesmo desde 2005, desde 2004 que a gente começou, 2005 que a gente começou, estamos em 24, 2005 que a gente começou, a gente faz o bate-papo. E no Instagram, Cláudio Nicolini Oficial, me encontra lá, segue lá e vamos em frente. Vamos que vamos. É isso aí. Valeu. Obrigado pela Obrigado a presença, vocês. sucesso. Foi um prazer, espero ter acrescentado. Com certeza, acrescentou muito. Não é isso, mestre? Demais. Então vamos ficando por aqui com mais uma edição do nosso Papo RDS, o seu conteúdo radiofônico e publicitário. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Até a próxima.